Bom, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso de número 29. Nós estamos aí numa sequência. Antes da gente começar, deixa eu lembrar uma coisa para você. Natal está chegando, né? Uma data fantástica. E eu glorifico a Deus porque eu consigo chegar no dia 25 de dezembro e reunir a minha família e, pela graça e misericórdia de Deus, a gente ter uma mesa que nós conseguimos, né, celebrar o Natal com certa alegria. Não é uma mesa super abundante, mas é o necessário para que a gente tenha aquele momento de comunhão familiar. Mas muitas outras famílias não têm isso, nem esse pouco eles têm, não é? Por isso, todos os anos, nós trabalhamos no sentido de tentar fazer chegar na casa de pessoas necessitadas uma cesta de Natal, algo que seja diferente de uma cesta básica, né? Então, a gente investe mais em itens realmente de Natal, né? Numa cesta básica, nós nos preocupamos com arroz, macarrão, óleo, feijão, farinha e tantas outras coisas que compõem a cesta de Natal, de básica. Na cesta de Natal, a gente valoriza menos esses itens, não que eles estejam fora, né? Mas a gente diminui um pouco eles e a gente acrescenta alguns itens natalinos, não é? Então é uma cesta que costuma até ficar um pouquinho cara. E esse ano a gente quer até também abençoar, se a família tiver criança, a gente vai tentar trabalhar aí, quer dizer, nós vamos trabalhar para tentar conseguir até que algum presente chegue na mão dessas crianças. Então você pode ajudar isso de 3 formas. A primeira delas, muito importante, é você indicar uma família carente, não é? Obviamente que a gente vai dar uma avaliada nessa família, ela tem que ser realmente uma família carente, porque como a gente são poucas cestas, o nosso intuito é que chegue realmente na mão do necessitado, né? Aquela pessoa que não tem condições mesmo de ter uma cesta como a que a gente vai dar. Isso é uma forma. Então você vai escrever essa família, vai procurar a irmã Lúcia e vai dar o nome, os dados cadastrais direitinho para a gente já começar esse cadastro. Uma segunda forma de você ajudar é contribuição financeira. Como são material que a gente quer abençoar o máximo de pessoas, a gente precisa de recursos. Então, se você puder, esses envelopinhos que você encontra no banco, na hora que você chegar no momento de ofertório e tudo mais, só você colocar ali cesta de ação, cesta de Natal, né? Oferta para cesta de Natal. E aí o nosso tesoureiro já vai separar aquela verba para isso, tá? E uma terceira forma é que no dia em que nós vamos entregar essas cestas, a ser definido, nós precisamos de carros, nós precisamos de pessoas que se prontifiquem a nos ajudar, a botar nos carros, a levar nas casas aí, tá bom? Então a gente tem esse mês de novembro aí para a gente trabalhar esse material. Efésios capítulo 4, a partir do verso 29, lembrar também que amanhã nós começamos com a nossa semana de oração, tá? Então vai segunda, terça, quarta, quinta culto, sexta liderança e sábado juventude. Então você tem 3 dias aí que você pode vir numa boa. Capítulo 4, a partir do verso 29, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, de toda indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Portanto, a gente vai até o verso 4 do capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas, elas não são próprias aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, e nem gracejos imorais,
que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado aqui por esta noite. Nós estamos reunidos, poucas pessoas vieram aqui hoje, poucas pessoas vieram ao culto desta noite. Nós pedimos por aqueles irmãos, ó Deus, que não conseguiram chegar aqui, e o Senhor sabe as razões, que o Senhor esteja visitando agora o coração de cada um deles. Seja o coração feliz, seja o coração abatido, em todos nós pedimos que o Senhor esteja visitando. Nos abençoe aqui também nesta noite, ó Deus. Nos dê a graça de podermos extrair desse texto algo que seja significativo, produtivo e edificante para nossas vidas, a ponto de nós podermos compartilhar com outras pessoas. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, nós estamos trabalhando nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu não sei exatamente, talvez eu já estou na 20ª mensagem nessa carta, ou 21ª, talvez hoje seja a 21ª vez que eu vou falar desta carta, uma carta totalmente voltada para a doutrina da igreja, que vem ensinar para a gente coisas realmente significativas a respeito da natureza da igreja, do surgimento da igreja, da parte tão misericordiosa de Deus de juntar dois povos, gentios e judeus, debaixo desse mistério que é a igreja do Senhor Jesus, que se revela no Novo Testamento a partir da vinda de Cristo, e também vai nos ensinando como que é viver essa vida nova, não é? Principalmente para aquelas pessoas que já tiveram um encontro com Jesus Cristo e agora fazem parte dessa família que nós chamamos de a família do Cordeiro, a família de Deus. Na semana passada, a gente... Eu preciso, às vezes, fazer essa reconexão, né, até para que pessoas que, às vezes, veio um domingo, não veio outro, consigam se localizar. Né? Eu tenho dito aqui que essa carta se divide em dois blocos, dois grandes blocos. O primeiro bloco, ele é totalmente teológico, o apóstolo Paulo trabalha sobre a parte teológica da igreja, e no segundo bloco, que começa no capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a falar a forma prática da igreja, como é que se vive dentro de uma igreja. Não é? E aí, quando ele começa o capítulo 4, e o capítulo 4 traz isso para nós de uma forma tão intensa que transborda no capítulo 5, por isso nós lemos até o verso 4, não é? Ele fala de duas marcas essenciais e distintivas da igreja de Jesus Cristo. A primeira delas é a unidade, então ele investe 16 versículos do capítulo 4 para falar apenas da unidade da igreja. A segunda marca é a pureza da igreja, a santidade da igreja. Então ele vai investir mais alguns versículos do capítulo 4, ali a partir do verso 17, para falar da pureza da igreja. E depois ele começa a entrar, que é justamente onde a gente está, que a gente começou a falar isso na semana passada, é como se ele estivesse dizendo assim para os Efésios: bom, eu já falei da unidade da igreja e já falei para vocês da pureza da igreja. Agora eu preciso ensinar para vocês, na prática, como é que é viver essa ideia da unidade e da pureza. E a partir dessa explicação que o apóstolo Paulo vai dar para a igreja, ele vai falar a respeito de 6 exemplos na vida prática da igreja, que é onde a gente vê o processamento da unidade da igreja e da pureza da igreja. Esses 6 exemplos que o apóstolo Paulo dá para a gente, eles falam exatamente isso. Eles mantêm a unidade e a pureza da igreja. Por que ele faz isso, né? Porque os crentes, eles receberam de Cristo uma nova vida. E eles passaram a viver numa nova família. E essa nova vida e essa nova família que o apóstolo Paulo tanto trata dos capítulos 1 a 3, ela vem acompanhado também com exigências novas. Então, quando a gente tem um encontro com Cristo, seja a partir do momento em que você vem numa igreja e de repente ouve uma mensagem que fala o seu coração e de repente o pregador faz um apelo, você aceita Jesus, esse é um ato, é um momento, você teve um encontro com Jesus Cristo, mas esse encontro, ele a reboque disso, também vem as exigências dessa nova vida
que você passa agora a adentrar nela a partir do seu encontro com Jesus Cristo. E é incongruente viver essa nova vida, essa vida cristã, com os mesmos padrões da antiga maneira de viver. Isso não é um cristianismo bíblico. Por isso que o apóstolo Paulo, aí a gente viu isso semana passada, ou retrasada, uma das orientações que ele dá aos Efésios é o seguinte: olha, vocês precisam se despir do velho homem, vocês precisam largar mão isso, tirar isso da vida de vocês. E vocês precisam se revestir desse novo homem que se renova a cada dia para a glória de Deus. Então é um processo realmente que acontece na vida da gente, onde nós vamos largando de mão, largando para trás toda a nossa antiga maneira de viver, e nós vamos vivendo e assumindo na nossa vida novos padrões, não é? E é justamente isso que Paulo está ensinando nessa carta. Os Efésios, eles precisavam entender que junto com a salvação e as bênçãos que estão ligadas à salvação, vêm também as exigências do reino de Cristo. E talvez seja essa uma mensagem muito importante para os crentes de hoje, que desejam tanto a salvação, que desejam tanto a garantia de uma vida eterna, de uma vida livre do inferno, mas às vezes tem dificuldade de viver de acordo com os padrões do reino de Deus. Então a pessoa deseja muito aquela vida nova, ela realmente quer aquela salvação, mas ela tem muita dificuldade às vezes de viver de acordo com as exigências das Escrituras Sagradas, que vai ensinar para a gente como é que vive essa nova vida em Cristo Jesus. Então o capítulo 4, ele é muito importante aqui nessa carta, porque ele é um texto que vai fazer essa junção inicial entre tudo aquilo que Paulo falou sobre igreja nos 3 primeiros capítulos, do ponto de vista teológico, com a vida prática do crente. Quando a gente fala de aspectos teológicos, é como se a gente estivesse juntando aqui, é o que Paulo está falando, né? Quando a gente fala assim de conhecimento teológico a respeito da igreja, é aquilo que você sabe sobre Deus, é aquilo que você sabe sobre a vida espiritual. Paulo está juntando aquilo que os efésios sabiam sobre Deus com aquilo que eles precisavam ser a partir desse conhecimento. Essa é a ideia da carta aos Efésios. É aquilo que nós conhecemos de Deus, com a maneira como agora nós devemos viver essa nova vida em Deus. Então, a igreja de Cristo, nesse capítulo 4, Paulo vai dizer para a gente, ela deve ser unida e ela deve ser pura, ela deve ser unida e ela deve ser santa, ela deve viver comunhão e ela deve viver santidade. Como é que isso funciona na prática? Então ele começa a dar exemplos, não é? E esses exemplos, como a gente falou na semana passada, eles trazem na sua estrutura 3 pontos em comum. Todos eles falam de relacionamentos, não é? Tem a ver com o nosso dia a dia, não é uma coisa só teórica, é o mundo real, é como nós vivemos no mundo real, não é? Todos eles contêm uma proibição negativa e contêm um mandamento positivo, e todos esses exemplos apresentam uma razão teológica que às vezes está clara, às vezes não está tão clara assim, está subentendida, mas aparece essa razão teológica do porquê que nós devemos abrir mão de alguma coisa e assumir outra, não é? Então nós já falamos de 3 exemplos, está aí no verso 25 o primeiro exemplo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo, não é? Então ele diz, olha, vocês têm que abandonar a mentira, mas tem que pôr outra coisa no lugar. Vocês devem falar a verdade. Por que isso? Porque você está lidando com o seu próximo, e a Bíblia ensina que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, e ele ainda dá uma segunda razão teológica, quando ele vai dizer que a igreja, nós somos membros de um mesmo corpo. Então, a mentira é um atentado que a gente faz a nós mesmos, né? E uma coisa que eu falei aqui na semana passada, que a primeira grande mentira que esse povo venceu, foi a mentira de viver na idolatria, a mentira de uma religião pagã. Então eles saíram dessa mentira religiosa e passaram a viver na verdade de Jesus Cristo. Isso é um recado poderoso para nós. Se você converteu a Cristo Jesus, se você é um redimido em Cristo Jesus, aquela vida velha que você vivia era uma mentira. E à medida que você entregou a sua vida a Cristo,
A palavra de Deus diz que você veio para o reino da verdade. Então, se espera que a sua vida seja uma vida de verdade, onde a mentira não faz parte da realidade do crente. Então, ele trabalha isso. Primeiro exemplo. Tá? Segundo exemplo está aí nos versos 26 a 27, a gente também já viu. Quando vocês ficarem irados, não pequem, não é? Apaziguem a ira de vocês antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo, né? Então ele está dizendo, olha, existe uma ira aí que pode ser até autorizada desde o momento que você esteja se irando por aquilo que é justo, né? Porque depois, como o texto que a gente vai ler, já leu aqui hoje, diz que a gente deve abrir mão da ira. Mas aqui Paulo vai dizendo, olha, tem uma ira aí que se justifica. Mas toma cuidado para que aquilo que é justificável não se torne um problema para você. Então você não deve levar isso adiante. Até porque o diabo sabe os limites do seu coração e ele pode realmente trabalhar na sua vida para que essa ira inicial, que pode ser justificada, porque a ira contra o pecado, se torne um problema e até um pecado maior na sua própria vida. Tá? Depois, no verso 28, o terceiro exemplo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que você tenha com que repartir com aquele que está necessitado. Então a gente viu esses 3 exemplos. Hoje nós vamos falar de outros 3 exemplos sobre essa nova vida em Cristo Jesus. O primeiro deles está aí, o primeiro de hoje, o 4º exemplo, versos 29 e 30, diz assim, ó, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, né, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Né? E talvez seja aqui, inicialmente, importante a gente destacar uma coisa, a importância da fala. Como que isso é importante? A fala, ela é um distintivo muito importante na criação. Deus criou vários seres vivos, mas o único que reproduz fala do ponto de vista consciente, trabalhada, é o ser humano. Então, nós temos na criação vários animais que emitem sons, e alguns emitem sons que até se assemelham a uma fala, mas é apenas uma imitação, mais nada. E essa bênção que Deus nos deu, que é a fala, ela não deve ser usada pelo povo resgatado pelo Cordeiro de maneira errada. Esse é o cuidado que Paulo está tentando ter aqui. Deus deu um presente para nós, algo que nos assemelha a Ele, algo que nos distingue da própria criação. A fala é uma coisa incrível, porque você fala todo dia, e talvez você fale muita coisa, então você não dá, às vezes, a devida atenção ao que representa a fala nas interações, na existência e tudo mais. É uma coisa incrível a gente poder falar e as pessoas entenderem aquilo que a gente está falando, né? Então, o povo resgatado por Jesus, esse povo que faz parte dessa nova família, a ideia de Paulo, a preocupação de Paulo é que eles não podiam usar a sua fala de uma maneira incoerente. Por isso que ele vai dizer que nenhuma palavra torpe deve sair da boca de vocês. Torpe aqui é aquilo que é podre. A palavra torpe no original traz a ideia do que é podre, aquilo que é impróprio para o uso, aquilo que é sem valor. São palavras de qualidade pobre, que não serve para absolutamente nada. Essa palavra aqui era usada no mundo antigo para se referir, por exemplo, você já viu aquelas árvores que você vê que ela não dá mais fruto? Aí você bate nela assim, cai uns pedaços de cascalho, você vê que o galho vai quebrando, ela vai se desfazendo. Aquilo é uma árvore torpe, é uma árvore podre. Ou então quando você pega um fruto num cesto, ou vai ali no mercado, e você vai comprar uma fruta, bota no saco, quando chega em casa você dá uma lavada, está com fome, você pega aquela fruta, quando você vai morder ela está podre, ela está torpe, ela está imprópria para o consumo. Então era assim que eles usavam essa palavra. E aqui a ideia é de uma fala que não ajuda ninguém, pelo contrário, ela pode até prejudicar a vida de outras pessoas. Essa é a preocupação de Paulo, porque uma fala que é podre, é torpe, é sem valor, ela é um atentado contra a unidade e a santidade da igreja que ele tanto fala nos primeiros versículos.
Então, se tem duas marcas importantes na igreja, que é a unidade e a sua santidade, ele vai dizer, para manter isso, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Porque as suas palavras podem ajudar o povo de Deus a se unir ou ele desintegrar. A sua palavra pode ajudar o povo de Deus a viver a santidade, crescer em santidade ou se enveredar para o lado do pecado, não é? E aí, a gente vê aqui na Bíblia que Jesus falou coisas importantes sobre a fala. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, versos 17 e 18, Jesus fala assim, ó, semelhantemente, toda árvore boa, ou seja, toda árvore que não é torpe, ela dá bons frutos. Ela dá frutos que não são torpes. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Olha só o que Jesus está falando. Em Mateus 7, 17 e 18. Depois, lá no capítulo 12 de Mateus, a partir do verso 33, olha o que ele vai falar sobre a fala. Considerem uma coisa. Uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Aí ele vai se dirigir agora à liderança do povo judeu, raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, ele do seu bom tesouro, ele tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas mais. Mas eu digo para vocês o seguinte, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil, torpe, que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Olha que coisa pesada que Jesus diz a respeito das coisas que nós estamos falando. Se você ler o contexto de Mateus 12, ele está ligado à ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo, que com sua boca você pode dizer coisas que realmente te colocam numa rota de perigo e de condenação, não é? Então, agora, quando Paulo fala aqui em Efésios, a palavra também, ela não te coloca na rota de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas ela diz que as suas palavras podem entristecer o Espírito Santo de Deus. Aquilo que nós falamos enquanto crente de Jesus, aquilo que nós falamos uns para os outros, pode causar esse entristecimento no Espírito Santo de Deus. Lá em Mateus é blasfêmia, aqui entristece. E aqui eu quero destacar, não vou dar sequência a isso, porque isso aqui é coisa talvez de aula de teologia sobre o Espírito Santo, é o aspecto pessoal do Espírito de Deus, não é? O Espírito de Deus, ele não é... Acho que a gente podia fechar as janelas, irmãos, o ar-condicionado está ligado e o pessoal está com os corações agitados, né? E a gente não atrapalha eles e eles também não atrapalham a gente, é verdade ou não é? Então, os corações... o Espírito Santo, aqui o apóstolo Paulo vai mostrando para a gente o aspecto pessoal do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força. Ele é apresentado para a gente através das Escrituras como uma pessoa. Não é? Então ele vai destacando isso aqui, mas não é coisa para a gente entrar aqui agora. Então a fala é importante, a fala de Jesus está ligada diretamente ao Espírito Santo e a de Paulo também. Uma é blasfêmia, a outra entristece. Não é? O apóstolo Tiago, provavelmente replicando as palavras de Jesus, ele diz que a nossa língua, está lá no capítulo 3, a gente não vai ler porque o texto é grande, mas ele diz que a nossa língua pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Lá em Tiago é onde você lê sobre o poder da língua, e Tiago vai falando, nossa, ela é pequenininha como um leme, né, de um grande barco, mas ela tem o poder de direcionar muita coisa, ela tem o poder de incendiar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O Paulo está divertindo o povo de Deus, igreja, povo,
família do Cordeiro, para a gente manter a unidade, para a gente manter a santidade da igreja, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que saem da boca da gente. Não pode ser uma palavra torpe, não pode ser uma palavra podre, vazia. Pelo contrário, essa palavra ela tem que atingir um propósito, e o propósito é a edificação. Então, o que se espera das pessoas redimidas é que as suas palavras sejam para a edificação daqueles que a ouvem, não é? Então, na verdade, as nossas palavras, elas devem refletir o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito? Edificação das pessoas, crescimento, ajuda, amor, bom relacionamento, comunhão. E a nossa palavra tem esse objetivo. Então, quando nós estamos nos relacionando, não é, de forma, seja intra-igreja, ou seja, entre os crentes da igreja, ou seja, os crentes da igreja com outras pessoas, as nossas palavras precisam tentar atingir esse propósito da edificação, né? O sábio, lá em Provérbios capítulo 12, verso 18, ele diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios, ela traz cura. Olha que palavra maravilhosa, né? Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios, ela traz cura, não é? E essa cultura, vamos chamar assim, da edificação mútua, é esperada na vivência da igreja de Cristo. É uma cultura que a gente estabelece, né? Aquela cultura de nós termos conversas, de nós termos palavras de edificação. Por que isso? Porque o crente regenerado, ele sofre influência direta do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus, ele vem trazer para nós edificação, comunhão, santidade, unidade da igreja. Então, se você é regenerado, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar para que você tenha palavras que abençoe e edifique a vida daqueles que ouvem, né? Que ouvem as suas palavras. Então, as ações antes, né, de receberem a Cristo como Salvador, os efésios, eles estavam com suas ações e pensamentos entenebrecidos por forças ocultas, vamos dizer assim. Agora eles foram libertos dessas forças destruidoras para viver a comunhão e a santidade. E o que se espera deles é que suas palavras sejam oriundas de um coração transformado por Cristo Jesus. Do contrário, ele vai agir na contramão da pureza e da unidade da igreja e, com isso, ferir, entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso é para nós também, gente. O que se espera do crente regenerado é que suas palavras sejam realmente para edificação, porque senão ela vai na contramão daquilo que o Espírito Santo de Deus tem tentado trabalhar na igreja. Agora, olha que coisa, tem uma informação importante aí nesse primeiro item aí do verso 30, né? Porque ele diz do Espírito como aquele que sela para o dia da redenção. Selar traz a ideia de um início, ou seja, quando eles aceitaram a Jesus Cristo, eles foram selados para o dia da redenção. Então, esse selar aí é uma provável referência ao dia em que eles converteram-se a Cristo. Para o dia da redenção, traz ideia de alguma coisa que ainda está por vir. Então é como se ele estivesse dizendo assim: o crente foi salvo, ele tem a sua salvação garantida em Cristo Jesus, mas é na consumação dessa salvação que as coisas vão ficar claras. O dia que Jesus voltar, o dia que todas as coisas forem consumadas, é que as bênçãos oriundas dessa salvação vão descortinar para a vida desse crente. Então ele está com a salvação garantida, ele foi selado em Cristo Jesus, mas parece que tem um dia onde essa redenção será completa, não é? Entretanto, olha o que Paulo está ensinando para eles, pega a visão da coisa, não é como isso não aparece nas entrelinhas, mas olha o que Paulo está ensinando para eles. É como se ele estivesse dizendo assim: gente, vocês foram selados para o dia da redenção. Esse selo é presente, é hoje. Você aceitou Cristo? É hoje. Mas o dia dessa redenção final ainda está por vir. Então, enquanto você viver esse tempo que está aqui no meio, entre o dia que você foi salvo e o dia que isso será consumado na sua vida, é como se ele estivesse dizendo: nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Pesado, né?
Enquanto você estiver vivendo a trajetória da sua existência, enquanto você estiver nesse mundo como crente regenerado em Cristo Jesus, Paulo está dizendo, você deve abandonar a mentira e falar a verdade, você não deve irar a ponto de pecar, pelo contrário, abandone isso, você não deve roubar, pelo contrário, você tem que trabalhar e repartir com quem não tem, você não deve... Opa, gente, faltou aqui. Não deve sair da sua boca nenhuma palavra inútil, torpe, que venha prejudicar a vida das pessoas. É como se ele estivesse dizendo, olha, entre a sua salvação e o dia da sua redenção final, viva de forma unida e santa, porque é para isso que você foi chamado em Cristo Jesus. Amém? Profundo isso, né? É isso que Paulo está trabalhando. Quinto exemplo que Paulo vai dar. Livrem-se de toda amargura, de toda indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos. É isso que eu tenho que fazer, eu preciso ser bondoso, compassivo uns com os outros, e perdoando-se mutuamente, assim como, razão teológica, Deus perdoou você em Cristo Jesus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. O que Paulo faz nesse quinto exemplo é o seguinte, ele vai dar para a gente uma lista com uma série de atitudes e ações que devem ser tiradas do meio do povo regenerado em Cristo Jesus. A primeira delas é a amargura. Sabe o que é a amargura? É aquele estado de espírito azedo. Você já conviveu com uma pessoa amarga? Um dia ela está feliz contigo, no outro dia ela está azeda. Você não consegue chegar perto. Já pegou um cacho de uva lindo, maravilhoso, que você olha para aquele cacho de uva e fala assim, nossa, deve estar tudo uma maravilha. Aí você come uma uva, está docinha. Na segunda vem aquele azedo. É isso. A palavra que Paulo usa aqui aponta para essa realidade. Essa coisa que vai criando raiz no coração das pessoas, que é, vamos dizer assim, um ataque à unidade da igreja. Um ataque à comunhão da igreja. E pessoas amargas, quando ela entra nesse estado de amargura, a maior dificuldade que ela tem é se reconciliar, é voltar ao estado da comunhão plena, porque ela criou essa raiz de amargura na vida dela. Por isso que Paulo vai dizer, olha, não deixa isso, toda amargura tem que ser tirada da vida de vocês, tem que ser tirada. A raiz de amargura não pode nascer no coração das pessoas, nasceu, ela pode criar um estado irreversível de comunhão na vida daquela pessoa, tá? Então, ele vai dizer assim, ó, livrem-se de toda essa amargura. Isso não faz bem para a unidade da igreja, não faz bem para a santidade da igreja. Depois ele vai falar de indignação e ira. Sabe o que é indignação aqui? É uma palavra que você vai ver, uma atitude que você vai ver, talvez hoje, ouviu durante todo esse processo político. É aquela fúria que as pessoas têm motivada pela paixão a alguma coisa. Ela é tão apaixonada por uma ideia, ela é tão apaixonada por uma pessoa, por uma ideologia, que para defender aquilo ali, ela usa de fúria. E o apóstolo Paulo está dizendo que na nossa comunhão como cristãos, essas coisas não devem acontecer entre nós. Então nós estamos vivendo aí, por exemplo, hoje, graças a Deus, hoje eu tive... eu não posso dizer para você que eu não estou feliz, a verdade não é, Lucas? Nós estamos felizes, olha a camisa do Lucas. Então, não, o Naide também, o Rodrigo não posso falar dele, porque, né, está subindo agora para a Série A, está feliz também, mas o flamenguista é um cara que, hoje a política está aí, né, ele pode ser até bolsonarista, mas ele está feliz, porque ontem ele foi tricampeão, né, então é mais ou menos, mas às vezes você tem dentro da comunidade cristã, gente que votou num partido, gente que votou no outro, gente, eu já pastoreei igreja que eleição municipal, você não tem noção das coisas que eu já vivi, e esses sentimentos não devem tomar o coração da gente a ponto de haver uma ruptura das relações dentro do povo de Deus. A ira é o resultado hostil dessa indignação. Por isso que ele fala indignação e ira. Porque a ira aqui é quando você passa a ter o desejo da vingança, hostilizando a pessoa, se mantendo à parte daquela pessoa completamente.
Então ele vai dizer, tira a amargura, tira a ira e a indignação. A gritaria e a calúnia também deve sair. Gritaria aqui são essas discussões com voz alta mesmo. Não sei o que lá e tal. É isso mesmo, isso não pode haver no meio do povo de Deus, não é? E a calúnia aqui é aquela tentativa de manchar a imagem da outra pessoa, de falar mal dela, de difamar ela. Normalmente aquelas coisas que se fala por trás. É a ideia da calúnia. É jogar uma tinta na pessoa que não é, às vezes, a cor dela. Não é? Manchar a imagem da pessoa. E depois ele vai falar da maldade, da malícia, não é? O que é isso aqui? Maldade ou malícia seria quase a mesma coisa aí, tá? Que é aquela trama onde você começa a maquinar o mal da outra pessoa. Desejo que o outro se dê mal. Essa é a ideia. É o desejo que o outro se dê mal, que o outro afunde, que o outro, com o tempo, mostre como ele é ruim, como ele é perverso, né? É aquela coisa, né, já que não está comigo, que se dê mal, vai sofrer. Não é isso, a gente não tem que desejar isso para a vida das pessoas, não é? No lugar dessas atitudes que pertenciam à antiga maneira de viver, Paulo nos ensina sobre outras atitudes que devem ser colocadas no lugar dela. E essas atitudes, elas se identificam com a nova maneira de viver aprendida em Cristo Jesus. E ele está dizendo, então, olha, vocês precisam ser bondosos e compassivos, não é? Pessoas que primam pelo bem, pessoas que têm ternura do coração. Em vez de você ser aquela alma amarga, você precisa ser aquela pessoa que tem ternura no coração. É diferente. Ele vai dizer, você precisa perdoar um ao outro. Por quê? Isso são atitudes de perdão, até porque você foi perdoado por Cristo Jesus. Não é? Você é um sujeito pecador, você é um sujeito que produz todos os dias uma ofensa ao seu Deus, e Deus perdoou você. Se você for buscar aqui nas parábolas de Jesus, a gente podia até encaixar aqui aquele sujeito que foi perdoado de muita dívida, mas quando ele encontra o seu companheiro na rua, ele, não, mas você me deve aí, me deve aí. Ele, poxa, mas peraí, ele acabou de ser perdoado de uma dívida impagável e de repente ele faz isso com a pessoa, né? E ele vai falar que nós devemos ser imitadores de Cristo, provavelmente um reflexo do verso 20, né, que diz que não foi assim que nós aprendemos de Cristo, a nossa maneira de viver é diferente. Né? Então, aprendemos de Cristo sobre bondade, sobre compaixão e sobre perdão. Né? Então, Paulo vai aqui mostrando para a gente o que significa na prática tudo que ele falou lá nos versos 22, 23 e 24 que nós já estudamos. E o último exemplo de Paulo, olha o que ele vai dizer: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, não haja conversa tola, não haja gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Né? Então, nesse último exemplo aqui, é claro que aqui a gente não pode se esquecer do contexto social lá dos Efésios, né? Naquela época lá, naquela cidade, a imoralidade sexual era muito grande, não só em Éfeso, mas em cidades ali da Ásia Menor. Se você pensar aqui nessa cidade específica que Paulo escreveu, é onde tinha o grande templo da deusa Diana, né? Que era onde concentrava-se um número enorme de prostitutas e prostitutos cultuais, ou seja, imagina você misturar religião com prática sexual distorcida, é um troço muito doido. E essas pessoas foram tiradas desse meio, né? Então, os assuntos sexuais, os desejos de cobiça por parceiros sexuais eram muito intensos lá na época deles, né? Eles saíram dessa realidade. E a gente pode até inferir que isso não difere muito dos dias atuais, né? A questão da libido, a questão do sexo, a questão da cobiça, ela está presente na vida das pessoas. E Paulo é radical ao dizer que entre os crentes não deve haver nem mesmo piadinhas indecentes ou qualquer brincadeira desse tipo. Lembra que ele falou para não sair palavra torpe? Agora ele está dizendo assim, olha, quando você reunir lá com os jovens da igreja, com a rapaziada da igreja, as mulheres da igreja, toma cuidado, porque não deve haver esse tipo de brincadeira libidinosa, né? Não deve haver nem menção a essas coisas, porque não tem a ver com essa nova vida que você recebeu aí
em Cristo Jesus. E a razão teológica pode ser encontrada no 8º mandamento, né? Não cobiçarás. O 8º mandamento diz que, além do sujeito não cobiçar o bem, né, a casa, a propriedade da pessoa, não deve cobiçar o cônjuge da pessoa também, né? Então, ele vai apresentar aqui 3 expressões que caracterizam atitudes, pensamentos e sentimentos que devem ser evitados pelos crentes, para que se mantenha a unidade da igreja e a santidade da igreja. Primeiro, imoralidade sexual. Palavra que Paulo vai usar aí do original, porneia. Sabe o que é porneia? É qualquer tipo de relação sexual que esteja fora do contexto estabelecido por Deus nas Escrituras. Não importa como seja, mas se está fora dos contextos estabelecidos por Deus nas Escrituras, Paulo está dizendo, isso deve ser tirado do meio de vocês. Não deve haver isso no meio de vocês. Conversação torpe, olha a palavra torpe aí. Só que torpe aqui agora, ele começa a ter uma característica mais libidinosa. Então são conteúdos libidinosos, sexuais, promíscuo, ou até mesmo palavras sem sentido, não é? E uma outra palavra feia aí, que aí na nossa tradução aí está como inconvenientes, né? Talvez na sua Bíblia mais antiga esteja chocarrice. Já viu isso? Chocarrice, né? São piadas de baixo nível, são piadas grosseiras, são zombarias, é aquela conversa que menospreza a pessoa humana, né, que rebaixa a pessoa humana a um objeto de zombaria. Então, Paulo vai dizer, olha, isso aí não convém. São três expressões que caracterizam atitudes, pensamentos e sentimentos que não deve permear o relacionamento dos cristãos. Ao contrário, o cristão deve usar a sua fala, diz Paulo, com palavras que glorificam a Deus por sua generosidade em Cristo Jesus, em nos ofertar tão grande transformação de vida. Por isso que ele vai dizer, mas ao invés disso, ações de graças. Sabe o que são ações de graças? São aquelas palavras direcionadas a Deus, que nós glorificamos Ele, que nós agradecemos Ele pela generosidade da salvação em Cristo Jesus, que nós reconhecemos quão pecadores, quão miseráveis, quão imerecedores que nós somos da graça de Deus, mas Ele nos deu isso em Cristo Jesus. É essas palavras que devem sair da boca de um crente. Amém? Como é que a gente conclui isso aqui, né? Esse capítulo 4, ele diz da integração de 3 pontos da vida de um crente. Aquilo que ele crê, que é a sua teologia. Você crê que Deus é santo? Você crê que a igreja de Deus é um povo da comunhão? É aquilo que você crê. É a integração disso com a sua experiência de vida, aquilo que você é, e a integração disso com os nossos comportamentos na vida cristã, ou seja, a nossa ética cristã. Paulo reúne isso tudo aí no capítulo 4. Aquilo que você crê de Deus, aquilo que você é a partir das suas experiências de vida, e os seus comportamentos que vão dizer da sua e da minha ética cristã. Esses 3 pontos, quando eles são relacionados, eles colaboram para a construção da unidade da igreja e da pureza da igreja de Cristo. Por isso que esses exemplos aí, eles não estão aí à toa. Essas pessoas aqui vieram do mundão, e o mundão lá era tão pesado quanto o nosso. E agora todos eles foram colocados debaixo disso que nós chamamos de igreja. E eles precisavam deixar essa vida para trás. Por isso que Paulo trabalha tanto essa ideia da igreja aqui com eles. Precisa deixar isso para trás. E Paulo vai ensinar tete a tete com eles como é que vive na prática. Gente, isso aqui é uma coisa poderosa que Paulo está fazendo, né? Paulo deu uma razão teológica para a igreja, agora está desenhando. Olha, é assim, isso aqui que eu estou falando, gente, ó. Mentira, roubo, tal, isso, aquilo, isso não pode haver. O que tem que haver é isso. É isso que ele está fazendo aqui, tá? Então vamos trabalhar para que as intenções de Deus para o seu povo se tornem visíveis entre nós.
É para isso que a gente tem que trabalhar. E à medida que nós trabalhamos pela unidade da igreja e pela pureza da igreja, pode acreditar numa coisa, nós vamos experimentar o melhor de Deus na vida desta igreja. Amém? Vamos adorar o Senhor? Vamos ficar de pé, vamos cantar, por favor.